Boa tarde a todos. Eu sou Débora Garófalo, professora e coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Um prazer estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto muito importante a todos nós: educação antirracista. E para então falarmos um pouco sobre esse tema, debatermos questões tão importantes e relevantes à nossa sociedade, estará nos acompanhando junto a Naomi Oliveira, que é assessora de tecnologias da EFAP, e junto com ela, um convidado muito especial, o AD Júnior, que é consultor de diversidade e também head de marketing da Trace Brasil. Além disso, depois teremos um segundo momento, muito mão na massa, que depois do debate deles, nós passaremos direto para o Centro de Inovação para fazer uma atividade onde vocês, professores, gestores e estudantes, poderão se inspirar para que possamos ter atitudes cada vez mais antirracista. Então agora, para que possamos começar esse nosso bate-papo, que está excelente, chame seus amigos, convide seus professores, chame seus colegas da sala e vamos com a Naomi Oliveira, que vai iniciar esse bate-papo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar de um assunto tão especial e tão importante que é a educação antirracista. Hoje eu estou aqui com um super convidado, o AD Júnior. Vai estar com a gente. É bem importante a gente já colocar de agora que esse tema a gente vai trabalhar durante todo o ano. Então, a gente vai trabalhar vários momentos diferentes, com várias abordagens, e ter o AD aqui com a gente é muito importante para a gente trabalhar esse tema de forma responsável, como deve ser feito. Seja muito bem-vindo, AD. Oi, boa tarde, Débora. Muito obrigado, Naomi. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que a gente tenha uma tarde muito legal contando aí sobre a luta antirracista. Perfeito. Para a gente começar, né, o nosso bate-papo, vamos naquele fluxo que vocês já estão acostumados. Para a gente começar a pensar sobre racismo estrutural, eu queria ver com vocês, coloquem aí no chat, o que é que vocês entendem? Para você, o que é racismo estrutural? Vamos começar com esse questionamento? 2 minutinhos e a gente já volta com as respostas no chat. Muito obrigado, gente, pela interação de vocês aqui. Vou tirar algumas respostas para a gente comentar.
A professora Franciele colocou que racismo estrutural é preconceito desde sempre. Já a professora Jeane falou que é o conjunto de práticas que excluem alguns grupos, né? A gente vai trabalhar muito esse conceito de racismo estrutural, mas para além do conceito, entender como começou, tudo que culminou, né, na sociedade que a gente tem hoje. Então, já passo a palavra para o AD, que vai fazer esse mergulho histórico para a gente. Muito legal. E é isso mesmo que a professora Giane falou e que a professora também contou, que há um conjunto de estruturas que impedem as pessoas de estarem em alguns lugares, por exemplo, na política, na educação, que impedem as pessoas a terem oportunidade de emprego e até mesmo de moradia, bem-estar e saúde. Portanto, quando a gente fala desse problema, a gente precisa saber de onde ele vem. Mas, para isso, antes da gente chegar no racismo estrutural, a gente precisa entender como os afro-brasileiros e como as pessoas negras chegaram nesse país. E é por isso que eu vou pedir para vocês virem agora um site onde vocês vão poder ver o caminho, a trajetória de como essas pessoas chegaram até aqui. Espero que vocês já estejam vendo isso agora. E aí, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que toda a trajetória de pessoas negras nesse país chegou, olha ali, ó, a gente está em 1637, e olha esse mapa, ele é muito interessante porque ele mostra quantas pessoas afro-brasileiras, ou quantas pessoas africanas foram retiradas do continente africano para o Brasil. Toda vez que você vê um pontinho verde, você está vendo um navio que saiu do continente africano vindo para cá. Eu queria dar para vocês o nome de alguns desses navios que chegaram aqui. Por exemplo, o navio Brinquedo de Meninos, por exemplo, é um navio de 1800 a 1826 que carregou cerca de 3.179 escravizados e que mais de 220 pessoas morreram nesse navio. Outro navio, por exemplo, é o navio Caridade, que entre 1799 e 1836, eu gostaria que voltasse lá para vocês continuarem vendo, porque o Brasil não viu isso. O Brasil precisa assistir. Olha, entre 1799 a 1836, por exemplo, ele carregou 6.223 escravizados e mais de 392 dessas pessoas morreram. Olha agora, a gente está nos anos de 1700 e olha a quantidade de navios que estão saindo do continente africano em direção às Américas, para a construção desse continente através de mão de obra escravizada. E veja que a maioria desses navios estão no verdinho vindo para o Brasil. No final das contas, o Brasil vai escravizar cerca de 5 milhões de pessoas. E daí a gente vai começar, então, portanto, entendendo, olha lá, o número de pessoas escravizadas, de onde eles vieram. E esse mapa depois a gente deixa para os professores e para os alunos interessados, o link para vocês poderem chegar e assistirem e verem esse mapa para poder usar na sala de aula e também dividir com os amigos de vocês. É isso. Perfeito. A gente deixa depois aí no chat, no final, para vocês conseguirem acessar. Já pode passar para a linha do tempo? Então, né, fazendo esse resgate, né, de como os escravizados chegaram no Brasil, mais a percepção que vocês já colocaram aqui no chat, vamos ao mergulho, essa linha do tempo, para entender como a gente chegou nessa sociedade, nesse racismo estrutural aqui no Brasil. Bom falar sobre a linha do tempo do racismo estrutural, porque muita gente, lá atrás, tinha mania de dizer o seguinte, olha, para mim, todo mundo é igual porque nós somos todos seres humanos. Vocês já ouviram isso? Você que está em casa, você professor, você aluno, somos todos seres humanos. Pois vamos falar de humanidade. Em 1824, com a primeira Constituição Imperial do nosso país, os negros vão ser considerados objetos e seres semoventes que poderiam ser hipotecados à casa. Ou seja, as pessoas negras que vinham para o Brasil, para o continente americano, não eram considerados nem mesmo seres humanos. A gente vai discutir a humanidade de pessoas pretas só lá na divisão entre o final do século XIX e início do século XX. Em alguns momentos, até hoje, a gente nem considera pessoas negras ainda seres humanos. Dependendo aí, temos aí um número elevado no Brasil de pessoas ainda em situação análoga à escravidão. A partir de 1839, nós vamos ter leis sobre a instrução primária no Brasil. E os negros não podem frequentar as primeiras escolas
públicas do nosso país. Isso é muito importante a gente contar. Estava conversando com a professora Débora agora há pouco e a gente estava vendo umas fotos que tem aqui da Secretaria de Educação Estadual, mostrando fotos de alunos do início do século XX, né, professora? E a gente não vê nenhum aluno negro naquelas fotos ali. Então, é muito real que é documentado, é colocado isso, que as primeiras escolas públicas no nosso país, elas excluíam pessoas negras e vão excluir durante muito tempo. A gente vai ter uma levada de pessoas negras ainda excluídas do ensino público até a primeira metade do século XX. Um pouquinho mais depois, a gente falou de negros não serem considerados pessoas, de serem considerados objetos e de leis que proibiam a educação dos negros. Por exemplo, nos Estados Unidos, os afro-americanos eles vão poder participar de escolas segregadas, mas poderiam participar de algum tipo de ensino. É uma diferença entre a escravidão que aconteceu nas Américas, nos Estados Unidos e no Brasil. A lei de terras, que a gente vai chegar em 1850, ela vai ser aprovada para impedir que os negros pudessem também comprar propriedades. E isso fica muito claro quando a gente assiste alguns programas falando assim, vamos dizer assim, um programa rural sobre famílias rurais, no domingo de manhã, por exemplo. Nesses programas, você jamais vai ver pessoas negras ou famílias negras donas de terras no sul ou no centro-oeste ou no sudeste do Brasil, tirando dúvida sobre a safra do arroz, do feijão do negócio. Porque os negros foram impedidos de ter terra por leis especificadas. E isso a gente vai ver como é que isso vai lidar lá na frente, quase 100 anos depois. A partir dos anos de 1860, teorias sobre superioridade racial vão ganhar força no meio acadêmico e a eugenia vai ser a grande influência do nosso país no final, principalmente já para o final do século XIX, início do século XX. Já na próxima página aqui da nossa linha, a gente vai ver que a partir de 1872 nós vamos ter o primeiro censo brasileiro. E o que o primeiro censo brasileiro vai nos indicar? Que 80% da população é negra e começa então um incentivo com um viés de branqueamento no nosso país. Isso é claro, isso é colocado em vários livros que a gente vai deixar para os professores e também para os alunos poderem consultar. Muito importante vocês entenderem que essa linha aqui do tempo é usada por vários professores e ela é usada já há bastante tempo para contar um pouco para as pessoas como é a linha da estrutura que impediu pessoas negras de chegarem ao lugar de igualdade no nosso país. Continuando, a discussão gerada pelo final da escravidão lá na década de 70 e 80 dos anos de 1800, ela gera ali a lei do ventre livre em 1871 e a lei do sexagenário, né? A lei do ventre livre era o seguinte, você nascia livre, mas só depois dos 21 anos, tá? E a lei do sexagenário dizia o seguinte, você podia trabalhar até os 60 anos, lembrando que naquela época as pessoas não viviam há muito tempo, principalmente os escravizados, né? E essas pessoas, depois que fizessem 60 anos, ainda tinham que agradecer aos patrões, ou os escravizadores, ainda mais 3, ou seja, você tinha que trabalhar 60 mais 3. Enfim, a Lei Áurea, ela não traz nenhum benefício. A Lei Áurea, ela é uma lei muito tímida, ela vai chegar em 1888 e ela vai chegar, ela coloca lá, decreto que acaba a escravidão no Brasil. A gente deu casa para essas pessoas, a gente deu educação para essas pessoas, a gente oportunizou para elas algum lugar na sociedade? Não. Então, a Lei Áurea, no final, o problema da Lei Áurea, eu gosto de dizer isso, não é o dia 13 de maio. O dia 13 de maio é muito bonito. O problema é o dia 14. Gente, no dia 14 não tinha plano, no dia 14 não tinha casa, no dia 14 não tinha nada. E então, a gente vai ter a primeira lei que vai lidar com pessoas negras em 1890, que é o decreto 847, sobre vadios e capoeiras. E nesse, qualquer pessoa que estivesse vagando pela rua poderia ser presa e qualquer pessoa que também estivesse praticando capoeira. E depois a gente vai falar também sobre as religiões de matriz africana, que vai sendo imbuída nessa religião, dentro dessas leis aí que vão criminalizando práticas de pessoas negras no nosso país. Ainda na linha do tempo, a gente pode ir um pouquinho mais à frente e chegar ao ano de 1900, onde é que a gente está? Em 1911, olha aí. Muitos eventos importantes, né, 1911. 1911 é o ano mais importante que a gente tem aqui. Vocês lembram que as teorias de superioridade racial pegaram no Brasil de forma muito abrangente? Elas vão pegar desde religiões até mesmo instituições de ensino.
O Brasil vai ser um dos poucos países do mundo que vai seguir teorias eugênicas. Após participar do Congresso Universal da Raça, o Brasil vai... Isso que aconteceu em Londres, tá, gente? Aconteceu lá em Londres. O Brasil vai decidir que a miscigenação vai ser uma forma de extinção dos negros. Isso vai ser usado pelo doutor João Batista de Lacerda, que era o grande fomentador das políticas eugênicas e das teorias raciais do Brasil. Para ele e para vários outros, o Brasil em 100 anos não teria mais pessoas negras se nós tivéssemos relações interraciais no nosso país e também se nós esquecêssemos os negros na pobreza e no total abandono. Isso vai acontecer lá, isso é muito conhecido na academia, esses textos que foram colocados lá em 1911, porque o Brasil vai apresentar uma fotografia chamada Redenção de Cã. Pena que a gente não tem aqui, eu me esqueci de colocar, a Redenção de Cã, do Modesto Broncos, que mostra uma avó de braços abertos, agradecendo a Deus pelo neto ter nascido branco através de um casamento da sua filha, abre aspas, mulata com um homem branco. Essa é a teoria do Brasil. No mesmo ano, o Brasil vai criar a Lei 9.081, que concede passagens, terras, dinheiro, compensação para os imigrantes europeus que desejassem se instalar no Brasil. Isso a gente vai ver com muita veemência, principalmente no sul do Brasil e também aqui no sudeste, tá? Em 1934, a gente vai ter a Frente Negra Brasileira, que, já que a gente não podia ter nossas próprias escolas, ou a gente não podia participar de nada nesse sistema, a gente queria trazer educação, saúde, atendimento e até uma revista, A Voz da Raça, para falar sobre empoderamento negro. E na Constituição de 1934, a eugenia vai ser utilizada na Constituição do nosso país. Lá no artigo, se eu não me engano, 38, parágrafo B, onde a gente vai colocar que a eugenia, ou seja, a ideia de superioridade racial vai ser colocada para pessoas ali naquele lugar. Em 1937, vai ter a proibição da Frente Negra Brasileira durante a implementação do Estado Novo. Ou seja, a única instituição que de fato estava falando sobre o empoderamento de pessoas negras, ela de fato não foi colocada para que outras pessoas pudessem estar ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer, de fato, uma nova leitura sobre como pessoas negras vão estar inseridas no ambiente da nossa sociedade. E para isso, eu vou pedir, desculpa, eu dei uma engasgada. Para isso, a gente precisa entender como, por exemplo, é como se a gente proibisse os clubes sírios, os clubes alemães, os clubes italianos de funcionarem. A Lei Afonso Arinos vai acontecer em 1951, e ela não coloca o racismo como crime, mas somente como contravenção, em 1951. Muito triste isso. A primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos, se eu não me engano, seria a Glória Maria, quando foi discriminada num hotel no Rio de Janeiro. Em 1968, nós vamos ter uma lei que linka com o ano de 1850. Lembra que em 1850 a lei de terras proibia que negros tivessem terras? Então, a Lei do Boi, a Lei 5.465, parágrafo /68, claramente abre um precedente para as instituições de ensino superior destinarem 50% de suas vagas a pessoas que tivessem terra no Brasil. É a Lei do Boi, que vai ser derrubada na década de 80. Vamos chegar na década de 90? Criadora da subjetividade. A mídia brasileira, coloca lá, a mídia brasileira no seu auge vai reforçar agora, mais do que nunca, padrões estéticos europeus, a exotificação do corpo negro, o blackface, que é aquela prática de pintar corpos brancos de pretos para fazer piada com as nossas avós e as nossas bisavós. Imagina eu fazendo uma piada com o bisavô do italiano, com o bisavô do alemão, não é engraçado, né? E também não é o nosso caso. Então, o humor vai se normalizar, ou vai ser um instrumento de amansar o racismo no nosso país, né? E isso é muito bizarro, porque a nossa sociedade vai começar a colocar isso na televisão de forma clara. A partir do ano 2000, gente, a gente vai ter a implementação da lei de cotas, que vai chocar o país novamente, né? Que se nega a considerar-se racista.
Imagina, o país, lembra lá atrás, quando a gente começou a mostrar o fluxo de imigrantes não, o fluxo de escravizados, viu? Eu até erro, nem imigrante nós éramos, a gente nem escolheu chegar. Veja que se o país trouxe mais de 5 milhões de pessoas para cá, que a gente nem considerava pessoas, esse país ele se nega a ver que ele tem um problema e que essas pessoas negras ainda vivem nas favelas, nos bolsões de pobreza. Sim, essa questão da lei das cotas é bem importante. Tem até um exemplo próprio, e foi em 2002, né, se não me engano, foi a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, foi através de cotas, da primeira turma da UERJ, que foi a primeira universidade. Então, você vê, nos anos 2000, uma geração inteira de uma família só conseguiu o acesso através das cotas. E essa situação bizarra, Naomi, vai acontecer porque o Brasil, de fato, ele é muito, muito criticado pelos países no exterior quando vinham para cá e viam exatamente como esse sistema existe. Isso em 2001, no Congresso de Durban, quando o Brasil vai participar do Congresso de Durban, que estava falando sobre questões sociais. E o Brasil, gente, a gente não vai ter diplomatas negros durante muito tempo. O Brasil não vai ter durante muito tempo políticos ativos negros. Um país que tem mais de 50% da população negra. Então é importante fazer todas essas análises de como a gente criou uma estrutura que foi impedindo, através dos tempos, que as pessoas negras tivessem algum tipo de ascensão. Somente nesse ano de 2012 é que a gente vai discutir a PEC das domésticas, que é, volta lá, que é um emprego digno, mas que sempre teve a sua lembrança nos tempos de servidão, uma vez que a maioria das empregadas e dos empregados domésticos nesse país são negros e recebiam até então salários muito abaixo da média, sem 13º, ou seja, a gente ainda continuava fazendo práticas que remetiam a um momento da nossa sociedade muito triste. E aí lembra da revista principal desse país, mostrando a foto de um homem branco segurando na revista um prato, e nesse prato ele está dizendo assim: esse pode ser você amanhã. Quem lembra dessa capa icônica, sim, dessa revista tão conhecida, é só pesquisar lá, dele segurando. Ou seja, estão acabando as velhas práticas no Brasil. O que faremos sobre isso? Vamos para 2020, 2021? É a primeira vez que, depois tanta discussão que aconteceu dentro da academia, fora da academia, na internet, fora da internet, que a maioria dos brasileiros se prestou a sentar para ouvir sobre a realidade de pessoas negras nesse país. Ou seja, a pauta antirracista não é uma pauta sobre vingança. Queria que voltasse para mim. A pauta antirracista, ela não é uma pauta que está falando sobre vingança, sobre ódio de pessoas negras com pessoas brancas, porque os negros estão com vingança. Não. Os negros estão contando a sua história num continente que foi desenhado, e você acabou de assistir isso comigo, esse continente foi desenhado para que os negros fossem não bem-sucedidos, ou não bem recebidos. Essas pessoas não chegaram aqui porque migraram, porque a vovó pegou o navio, porque ela... Não, gente. Toda vez que a gente vê uma pessoa negra afro-brasileira, entenda que a nossa história começa no racismo, começa na escravidão e acaba hoje numa discussão que muitas pessoas querem levar como de forma superficial. Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma discussão profunda, mas de forma leve, e uma forma que abrace a todos e entendam que a luta antirracista não é só nossa, é das pessoas brancas também, que precisam se entender nesse lugar para que possamos construir um país num futuro em que todo mundo possa ter lugar e vez e voz. Perfeito, Ade. É muito importante, né, esse mergulho, a gente entender todas essas raízes, entender como racializar pautas, né? Não é, vou reclamar sobre tudo, mas entender que existe esse recorte. Se a gente fala de desigualdade social, a gente está falando de população negra, consequentemente. Teria como a gente falar, por exemplo, a gente tem o problema da fome, correto? Como é que a gente resolve o problema da fome, professora Débora? Como é que a senhora acha que a gente resolve o problema da fome? Não falando sobre fome? Gente, vamos parar de falar de fome que vai... De jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, precisamos cada vez mais falar. E agradeço muito vocês estarem aqui, Naomi, Ade Júnior, que, repito, né, ele é head da Trace Brasil, para nos dar essa aula, né? Mostrar que cada vez mais precisamos, sim, mostrar que o
racismo estrutural existe, mas que também existe formas de se combatê-lo. Exatamente, e a gente vai combater o racismo estrutural através da educação. E eu acho que eu não estou no melhor lugar para falar sobre um assunto tão importante para o avanço da nossa sociedade do que aqui. Então eu estou muito feliz de estar nesse lugar aqui. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, é muito importante a gente fazer esse mergulho. A gente está nesse momento junto, né? Todas as ações de tecnologia a gente sempre mistura, professor, estudante, porque esse é um mergulho, é uma experiência que tem que ser feita em conjunto, né? Então, um novo olhar. Quando a professora Jana vier aqui, as outras professoras de história, exercitem esse novo olhar sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo, entendendo o que aconteceu, quais são os atores que estavam envolvidos. Esse olhar crítico de vocês é muito importante para que a gente possa construir uma sociedade antirracista. Agora, a gente vai para um momento muito especial, que é a interação, né? A gente já está de olho no chat aqui e já explicando para vocês de antemão, a gente vai ter essa programação mensalmente aqui nesse mesmo horário, nesses canais, para falar sobre educação antirracista. O AD vai estar com a gente também nos próximos encontros, né? Junto, ele está representando a Trace Brasil, que tem muitos conteúdos voltados para afirmação, empoderamento, que também é muito importante. Então, o que eu não consegui responder hoje, eu vou responder na próxima semana. O canal não está fechado. Então, vamos começar com a nossa pergunta mesmo, enquanto vocês vão colocando. Professora Débora, quer trazer alguma questão para a gente elucidar um pouco? Eu acho que vocês passaram por questões fortíssimas aqui e bastante conceituais e sérias, que talvez os nossos estudantes, os nossos professores nem tinham tanto conhecimento, né? Eu tiro até pela minha própria história. Sempre fui fruto de uma escola pública, mas eu era a única pessoa branca no meu grupo de amigos negros. E eu sempre via eles sendo parados por policiais, em locais que nós íamos fazer estudos, e isso me causava um certo incômodo, né? Porque eles e não eu. Eu nunca fui parada. Então, eu queria que vocês trazessem algumas dicas aí para os nossos jovens que futuramente também passam por isso, que sofrem esse racismo, de como eles podem combater, então, através dessa história do racismo estrutural, devolver de volta, então, para a sociedade uma sociedade antirracista. Pode começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender que o racismo é um problema e que ele precisa ser adressado, ou seja, ele precisa estar na mesa para a gente conversar. Porque o racismo também, professora, não é sobre o racismo estrutural, ele não é sobre pessoas, não é sobre o João, sobre a Maria, é sobre como no coletivo a gente vai impedir a discussão, impedir o avanço, impedir o acesso de pessoas a esse lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro que a gente tem aqui, por exemplo. No nosso país, nós vamos ter, no início do século XX, escolas públicas e escolas religiosas que vão dedicar a sua ação, os seus estudos para um grupo. E quando você olha lá atrás, a maioria dos que não estavam naquele lugar eram os negros, ou seja, se você impede pessoas negras de estarem no ambiente de ensino, você impede essas pessoas de se desenvolverem. Então, você não cria, portanto, uma aderência de uma parte da sociedade a entender que as pessoas negras também são vistas como seres pensantes, que podem também contribuir para o pensamento de nação do Brasil. Então, é esse o pensamento. Então, a pessoa fala assim, poxa, mas eu não sou racista, mas vive numa sociedade que é marcada por raça. A gente fala de raça o tempo todo no Brasil, né? Todo mundo teve aquela aula na 4ª série que fala preto com branco. Vai lá, essa aula. Gente, você está ensinando para as pessoas como até basicamente classificar pessoas por cor. Então, é importante a gente falar que, em todo momento, se você olhar os 5 maiores hospitais de São Paulo, são todos marcados por um grupo étnico. É mentira minha? Pense você, eu não vou citar, 5 grandes hospitais de São Paulo e pense em grupo étnico. Você vai ter grupo do Oriente Médio, você vai ter grupo do norte da Alemanha, você vai ter... falei Alemanha? Falei.
alemão, sírio-libanês, judaico. Você vai falar aí de grupos étnicos. Então, o Brasil fala de etnicidade o tempo todo. Mas quando a gente vai falar sobre a etnicidade que não é positiva, ou seja, do grupo que é visto como um grupo menos, um grupo que sempre foi lido como menos produtor de conhecimento, a gente vai ter um gargalo. Então, é importante a gente ser muito sincero nessa discussão. Lembrando que eu sou um consultor de diversidade que trabalha com as técnicas e estratégias que combatem o racismo. Então, não fala aqui um acadêmico, uma pessoa até que eu trabalho com muitos acadêmicos para traduzir isso de uma forma mais simplificada para as pessoas utilizarem isso. Porque alguém pode se perguntar, mas é o que? É um doutor? Não, eu trabalho com estratégias para grandes empresas e também para grandes coletivos já há muitos anos, tanto no Brasil quanto na Europa, e a gente trabalha muito com esse lugar de onde nós estamos agora e para onde a gente vai projetar o Brasil e o mundo de amanhã. Perfeito, Ade, é muito importante, sim, a gente colocar, né, vestir essa roupa e ter esse compromisso contínuo, né? Eu sou uma pessoa um pouco crítica, então, quando chega novembro, eu fico um pouco crítica com as coisas. Tipo, mas vocês estão vendo, só tem eu para chamar, porque só tem eu. Então, acho que, às vezes, as pessoas não percebem, infelizmente, mas trazendo esse discurso para a mesa, é importante que a gente olhe nos mínimos detalhes, na aula de história, na aula de sociologia, até mesmo as nossas referências de intelectuais. Vamos dar uma olhada, vamos dar um print na nossa cabeça, quando a gente pensa em alguém inteligente, um grande sábio, qual é a imagem que aparece para a gente e por quê? Então, dá visibilidade tanto a acadêmicos, como o Ate falou, todos os perfis, porque isso molda, né? Quando eu era adolescente, eu nasci ali no 90. Então, bonito era cabelo liso, era o rosto mais claro, não tinha creme para mim. É um processo de empoderamento um pouco mais para trás, né? Graças a Deus a sociedade hoje melhorou, mas na minha época, quando eu botei trança, eu me senti a pessoa mais poderosa do mundo. Mas por que isso não estava na revista? Por que isso não foi mostrado para mim antes? Então, é um processo bem diferente. Quando eu entrava na sala de aula, todo mundo, professora de trança. Então, é bem legal a gente conseguir, acho que o professor está muito nesse lugar também, de ser referência para o seu estudante, de trazer essas referências para dentro da sala de aula. Eu estou aqui com o chat bombando de elogios, queria até já passar para vocês aqui. O pessoal está muito feliz com a live. Gostaram da blusa? É a blusa? Eles gostaram muito do debate. Já estão até perguntando, tem reprise? Pelo amor de Deus, quero reprisar. Vai estar lá no YouTube do Centro de Mídias. Então, a gente até aconselha, se quer passar numa aula, se quer fazer num outro momento, a gente quer que esse debate ele cresça cada vez mais e todo mês vamos estar aqui firmes e fortes. Para encerrar, nossa última pergunta, antes da gente ir para o momento Mão na Massa, que vocês vão ver que está super interligado, queria ver que a gente citaram aqui sobre a questão da diferença, né? Começou todo esse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Como fazer espelhar essa luta, né? A gente está em momentos diferentes, isso é muito questionado. Sim, o Brasil está quase que 50 anos atrás da luta dos direitos civis dos Estados Unidos. Pense que os negros foram inseridos nas universidades americanas no final do século XIX, nas universidades negras, que são chamadas HBCUs, ou seja, como o país era segregado, os negros eles poderiam participar somente de instituições negras de ensino superior ou de escolas. Então, nos Estados Unidos, esses escravizados ou descendentes dos escravizados, né, no caso os descendentes, eles vão poder participar do ensino. Então, isso vai criar um núcleo duro da classe média negra americana. Médicos, profissionais liberais, a gente vai criar vários negros de classe média já no final do século XIX, início do século XX. Então, na década de 60, onde estava acontecendo a luta antirracista nos Estados Unidos pelos direitos civis, que a gente vai ter expoentes como Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks e tantos outros nomes, o Brasil nem discutia isso. O Brasil nem passava por essa discussão. Então, o que eu gosto de dizer hoje é que hoje a gente está basicamente virando a década de 60 dos Estados Unidos e queria trazer um pouco para o meu lado. Eu estou aqui também com a Tracy, né, que é o primeiro ecossistema que traz educação e empoderamento através do audiovisual, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70. Foi na década de 70 que aconteceu nos Estados Unidos os primeiros canais voltados para a cultura afro-urbana, que valorizaram aquilo que não era valorizado, tal, hip hop, o rap, aquilo não era nada valorizado, era visto como coisa de periférico, de gente pobre. Então é muito importante a gente contar essa história também. O Brasil e os Estados Unidos estão interligados na história de serem dois países que escravizaram, mas veja a diferença. O Brasil trouxe 5 milhões de escravizados
para esse lugar e nunca quis discutir. Os Estados Unidos escravizou basicamente pouco mais de 500 mil pessoas. Diferença gritante, né? Numérica. Numérica. Agora eu vou passar para a professora Débora, a gente vai para um momento muito especial. Atenção aí para o Mão na Massa. Que aula, né? Podemos sair todos aqui hoje muito inspirados desse bate-papo, mas não acabou ainda e conto com vocês para continuar conosco até o final. Como bem disse a Naomi, é uma trilha que vai passar mensalmente. Então, teremos o nosso próximo encontro no final do mês de março. Já estamos aqui super ansiosos. Mas queria fazer o convite agora para que a gente pudesse pensar um pouco sobre esse viés de tudo que foi falado aqui, olhando para o lado da inovação e da tecnologia. E para isso, então, eu vou passar direto para o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, com os professores André Ricardo, Ana Laura e Cirlândia Reis, que vão colocar aí a mão na massa junto com vocês, mostrar caminhos para que cada vez mais possamos trazer esse empoderamento negro, mas também ter atitudes antirracistas. Até mais! Olá, estudantes, professores, gestores. Que honra falar com vocês diretamente aqui do CIEBP. Meu nome é André Ricardo e junto com as professoras Ana Laura e Cirlândia, vamos continuar o trabalho que a Naomi está fazendo aí no estúdio. Na aula de hoje, vamos trabalhar a seguinte habilidade: apropriar-se de diversas linguagens e recursos tecnológicos, incluindo digitalmente, para usar enquanto participante de grupos de engajamento e ativismo juvenil de forma responsável e ética as tecnologias digitais de informação e comunicação. Trabalharemos 3 conteúdos: representatividade e empoderamento negro, mural digital e ou físico e campanha de educação midiática. A ideia dessa aula de hoje é continuar o que a Naomi está fazendo ali no estúdio, ou seja, trabalharmos o empoderamento e a valorização da cultura negra nas nossas escolas. Não precisamos trabalhar isso apenas no dia ou na semana da consciência negra. A gente pode fazer esse trabalho de uma forma contínua, ao longo de todo o ano. E é isso que a gente vai propor para a rede, uma campanha que seja realmente engajada, levando os alunos, nossos estudantes, a cada vez mais a participarem dentro dessa temática. Para explicar melhor essa campanha, eu vou passar para a professora Ana Laura. Que campanha é essa? Oi, André, tudo bem? Oi, professores da rede, estudantes, tudo bem com vocês? A campanha, então, ela consiste num mural físico com a descrição Raízes do Passado, Frutos do Futuro. A ideia do mural consiste em resgatar as figuras e personalidades negras da nossa sociedade, até chegar à comunidade escolar, em torno do estudante, levando mesmo a refletir sobre essas figuras e sua influência no empoderamento negro. Essa campanha ela pode ser feita por estudantes, grêmios e o professor. E eles irão buscar essas pessoas e propor mensalmente um mural com a história de vida e frases que exaltam a cultura negra. Esse mural pode ser confeccionado com fotos, colocado no pátio da escola, também pode ser feito de forma digital através de sites que apresentaremos. Lembrando, estudantes, professores, é legal fazer uma linha do tempo nesse mural, você trazendo as personalidades do passado, pessoas negras influentes na música, na dança, na literatura, até chegar à comunidade escolar, até chegar em você, estudante. Essa atividade realmente é perfeita, porque vai conseguir desenvolver nos estudantes toda essa ideia de linha do tempo, passando pelas personalidades dentro da literatura, da música, das artes, chegando ao nosso presente, pensando nas redes sociais, as personalidades da TV, do cinema e também chegando à parte principal, que é o projeto de vida de cada estudante. Ele pode se inspirar nessas pessoas. Poderemos valorizar a vida dos estudantes, professores, funcionários, toda a comunidade que cerca a escola. Quando o estudante se vê representado nessa linha do tempo por todas essas personalidades, ele acredita mais no seu projeto de vida. O mural físico, na verdade, ele é muito mais fácil de ser feito, porque as pessoas já estão habituadas a isso. Pode colar fotos, frases, textos. Agora você falou a respeito de um mural digital. Quais programas a gente pode utilizar ou aplicativos? O que você sugere para a rede? Olha, André,
São vários os aplicativos que a gente pode usar para fazer o mural digital. Ele não é difícil de fazer, ele é bem intuitivo e ele se torna uma ferramenta fácil de ser transmitido através de televisão, através dos computadores da escola e mesmo jogado depois para as redes sociais em forma de post. Vamos apresentar para vocês 2 programas, o Jamboard e o Canva, para fazer os murais digitais. Vou espelhar minha tela e daí a gente vai entrar no programa Jamboard para vocês saberem como usa. O Jamboard é esse programa que tem um J, tá? Na tela lá. Vou clicar nele e a gente vai entrar na área principal onde vamos construir nosso mural. Lembrando que o Jamboard é um programa que está disponível tanto para Android, ele roda no celular, no computador, no sistema iOS também. Estamos na tela principal do Jamboard depois que a gente entra e abre ele. Para que a gente comece a fazer nosso mural, vamos clicar nesse mais no cantinho da tela em branco. Estamos no quadro branco do Jamboard. Vou mostrar para vocês agora as funções desse quadro. Vamos trabalhar primeiro com o post-it, tá? Clicando aqui, a gente tem o stick note, que é o post-it. Vou clicar nele para jogar ele dentro do quadro branco. Estamos falando sobre o empoderamento negro, então vou começar escrevendo aqui empoderamento. Empoderamento. Vou clicar no certo aqui em cima e clico fora. O post-it já está no quadro branco, tá, do Jamboard. Eu posso arrastar esse post-it para o lugar que eu quiser na tela. Também posso aumentar ele, tá? Girar e colocar da forma que eu quero no quadro branco do Jamboard. Como nossa ideia é fazer um mural em linha do tempo, então eu vou trazer algumas fotos de personalidades e pessoas influentes negras e a gente vai fazer uma linha do tempo aqui com vocês. Clico no mais, vou em Image Library, que é a galeria do celular de vocês ou do computador, e vou escolher imagens, tá, pessoal? Então vamos lá. Clico na imagem, ela automaticamente já cai no quadro branco. E daí você arrasta para onde você queira. Vou clicar em mais algumas imagens. Temos 4 imagens na tela do Jamboard. Agora, para vocês fazerem a ligação entre essas imagens para construir o painel de vocês, vocês podem usar o lápis, a caneta ou até o pincel. Clicando na figura pincel lá em cima, vai abrir para você várias cores e vários formatos de pincéis. Clica no formato que você deseja, tá? E na cor que você deseja. E clica de novo na tela do Jamboard, do quadro de vocês. Lá vocês podem fazendo ligações, realmente, tá? Então vocês vão escrever, então vamos lá, representatividade, tá? E vocês podem realmente desenhar e fazendo conexões, podem trocar também o pincel, a cor, tá? Clica sempre fora e vai fazendo ligações. Dá também para colocar post-its, dá para você colocar figuras, tá? Então você clica nas figuras aqui embaixo e você pode colocar tanto as imagens que estão em cima como caixas de textos que estão aqui dentro. Então eu vou colocar para vocês uma caixa de texto. E clica fora de novo. Clica sempre na setinha quando você quiser selecionar uma imagem ou uma caixa de texto, tá? Clica na seta, clica na imagem. Você pode aumentar essa imagem. Vou clicar nela. Vamos só voltar um pouco aqui para conseguir deixá-la um pouquinho maior. Isso. Coloque ela onde vocês acharem melhor e escrevam dentro dela. Tá? Aqui eu vou usar o lápis, a caneta na verdade, é cor preta. E vou colocar viva. Viva a representatividade negra.
Fora isso, quando vocês quiserem também apagar alguma coisa, vamos lá, vocês escreveram alguma coisa e não gostaram, fizeram alguma comunicação que vocês não gostaram no painel, tem a borracha, pessoal, tá? Clica na borracha e realmente você vai apagar a parte que você fez. Dá para você criar em cima desse quadro branco, aí vai a criatividade de vocês, tá? Vou voltar a escrever aqui. E daí vocês têm as conexões de vocês sobre a questão do empoderamento. E vocês podem criar o mural de vocês da forma que vocês acharem melhor, tá? Pode fazer uma sequência de fotos, pode fazer ele só com desenho, só escrito também. Daí é a criatividade de vocês. Esse é o Jamboard, ele está disponível tanto para celular, tanto para Android, tanto para o sistema iOS, tá? É um aplicativo fácil de ser manuseado e é só vocês soltarem a criatividade de vocês. Pessoal, lembrando que esse é apenas um exemplo que a gente fez aqui com vocês ao vivo, tá? A gente tem outros exemplos também e para isso eu vou chamar o André para mostrar para vocês os outros exemplos que foram feitos no Jamboard sobre representatividade e empoderamento. Eu achei muito bacana essa atividade, até porque o Jamboard ele é totalmente gratuito, ele pode ser de forma colaborativa e bastante prático. Muito rápido você consegue fazer esses murais. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha que bacana, esse slide aqui, você já incluiu as imagens, os textos, as caixas, os post-its. Esse outro aqui, olha, a gente pode valorizar os nossos estudantes. Já imaginou? Que legal ele chegar na escola e ver uma foto dele em grande destaque. É isso, André, e dá para fazer uma sequência de imagens também. Lembrando que esse aqui é uma sequência, que você também pode fazer lá na escola, então pode fazer e jogar como forma de post nas redes sociais, André. Então esse aplicativo é muito bom, até porque ele é gratuito, ele é colaborativo. Toda a rede pode estar utilizando, né, Ana? Sim, e ele tem aquela questão de você colocar o que você colocaria no papel no digital, né, André? Então, é uma coisa bem simples, tranquila de qualquer estudante fazer, professores, e soltar a criatividade aí, né, André? Mas nós vamos trabalhar 2 aplicativos. Agora chegou a hora de conversarmos sobre o Canva. Nós vamos trabalhar agora o Canva. Para isso, a Cirlândia vai dar ótimas dicas de como utilizar isso dentro da sala de aula. E aí, Cirlândia? Como é que nós podemos fazer isso? Obrigada, André. Olá, pessoal, professores, alunos. Bom, o Canva, ele se aproxima um pouco daquele que a professora Ana passou para vocês. É bem intuitivo, também gratuito, você pode colocar em iOS, em Android, tá? Então, vocês podem perceber aqui, vou mostrar no passo a passo, assim como a professora Ana fez, para vocês verem como é que faz também o mural, e não somente isso, hein, André? Tem uma surpresa depois, o que é que a gente pode fazer com esse programa. Estou começando a gostar. Então, vamos lá. Então, acompanhem comigo aqui na tela, que a gente vai no passo a passo do Canva. O Canva é um programa que pode ser usado tanto online quanto por aplicativo que você pode baixar. Então, você está vendo aqui a interface do Canva, você tem que ter um e-mail, você vai cadastrar o seu e-mail, normalmente como nós sempre fazemos. E é bem intuitivo, como você consegue perceber, inclusive tem vários designs já prontos, templates já prontos que você pode utilizar. Como nós vamos fazer um mural de fotografias, então eu já vou mostrar para vocês a criação de um mural de fotografias mesmo. Então você vai apertar aqui neste botão que tem logo acima no canto superior direito da sua tela, criar um design, e aqui você pode perceber que tem já na primeira opção montagem de fotos. Então você clica em montagem de fotos e aí vai aparecer um menu à sua esquerda, à esquerda da tela, vários templates. O que são templates? São modelos já prontos. Então você tem templates aqui de fotos, de montagens de fotos. Então vamos pegar um dos templates, você pode ver, estou deslizando aqui a tela para você ver
todas as possibilidades que você tem para fazer. Então vamos escolher aqui um template de fotos para montar. Clica sobre o template que você quer e você vai ver que já existe uma tela com fotografias do Canva, você já tem imagens e também texto do Canva. Então você pode clicar sobre o texto, assim como você faz em outros programas, e você pode alterar o texto. Vejam que eu estou removendo o texto e eu posso apagar, posso colocar outras letras se eu quiser. Então você pode fazer de acordo com a sua criatividade. Apaga o texto. Se você quiser, você pode excluir. Eu não quero texto nesta tela. Então você pode excluir esse quadro. Posso apagar, inclusive, todo o quadro. Posso diminuir de tamanho o quadro, aumentar, tá? Também as fotografias. Estão aqui as fotografias do modelo, mas eu posso clicar em cada uma delas e posso alterar. Então vamos alterar uma fotografia. A primeira fotografia, eu clico sobre ela e eu venho aqui buscar. Se eu tiver alguma fotografia no meu computador, eu posso vir na minha pasta de uploads, né? Fazer um upload, existe um botão para fazer o upload, ou seja, pegar uma fotografia, uma imagem que você já tem no seu computador e colocar aqui no programa. Como eu já tenho várias imagens aqui, então vou pegar uma dessas imagens que eu já baixei. Vou pegar uma imagem qualquer, aperto aqui, vocês podem perceber que ela já apareceu aqui para mim, eu posso colocá-la onde eu quiser. Então, posicionei a fotografia em um dos lugares do meu template, tá? E assim eu posso fazer em todos os outros. Então, vamos pegar aqui outra fotografia, ela aparece aqui para mim. Percebam que eu nem preciso redimensionar, porque quando eu coloco no lugar, ele já redimensiona automaticamente a fotografia, tá? Assim eu posso fazer com todas as outras, tá? E isso é somente um modelo. E aqui eu já posso dizer que eu tenho uma montagem de fotos. Rápido assim, sem precisar redimensionar. Só posso mudar aqui o texto. Se eu quiser, eu posso até tirar o texto, tá? E se você olhar aqui no menu do lado esquerdo, você vê que tem outras coisas que a gente pode colocar. Eu posso colocar mais uma página. Então, no botão aqui embaixo da tela, você pode perceber que eu adicionei mais uma página, página número 2. Inclusive, posso dar um nome diferente para essa página. Essa que eu coloquei é uma página em branco, para vocês perceberem que eu posso colocar outros elementos também usando o Canva. Então, do lado esquerdo você tem o menu e você percebe que a quarta opção tem elementos. Nesses elementos, assim como a professora Ana falou no outro programa, também você consegue colocar figuras, você consegue colocar formas, quadros, adesivos, etc. Então, de acordo com aquilo que você necessita, você pode simplesmente escolher e selecionar, tá? Aqui aparece para vocês na tela uma figura, inclusive ela tem movimento. Isso que é bacana do Canva também. Além de você colocar a figura que você quer, a imagem, a fotografia, você também pode dar movimento, tá? Então, isso é muito bacana e tem tudo a ver com aquela surpresa que eu disse para vocês, que a gente vai apresentar logo mais em relação ao Canva, tá? Além disso, você tem aqui embaixo, ó, quinta opção, texto. Olha só que bacana, você consegue perceber vários textos, várias fontes diferentes. Aqui existem algumas de exemplo, né? Você pode escolher e colocar no seu programa, aqui no seu quadro, aquela fonte que você quiser, tá? E aí você substitui, é claro, com o texto que você achar melhor. Logo abaixo você tem também áudio. Percebam que você tem várias opções de áudio, né? E não somente os áudios que estão aqui você pode usar, mas também os que você tem na sua galeria, lá no seu computador, no seu celular. Você pode pegar um áudio de lá e você pode fazer o upload também para o Canva. Então, imagens, áudios, upload, de tudo isso você pode fazer, tá? Vídeos também. Aqui embaixo você tem os vídeos de exemplo. Você pode colocar, de repente, um vídeo por baixo,
né, do exemplo que você quer, do trabalho que você quer fazer, os que estão aqui, e você pode também fazer outros à sua escolha, tá? Fundo, olha só, lá embaixo no lado esquerdo também temos vários fundos, tá? A parte que vai ficar por baixo da letra, de repente por baixo da imagem que você quer colocar. Então, tudo isso você pode, inclusive, mudar de cor, né? O fundo já está pronto, mas se você quiser colocar um fundo de cor lisa, você pode pôr. Então, aqui você tem como escolher. Olha quantas opções que você tem. O único detalhe é assim, apesar do Canva ser gratuito, você tem uma conta gratuita, você tem possibilidade de colocar aquilo que você tem no seu computador, mas tem algumas coisas aqui que você pode perceber que tem como se fosse uma coroa escrito Pro. Essas aqui você não consegue usar, porque daí você tem que pagar neste caso, tá? Mas existem várias outras funções que você pode usar gratuitamente. Então essas são as funcionalidades do Canva. O que você achou, André? Muito bom. E nós temos alguns exemplos, né? Bacana, nós temos vários. Vamos mostrar? Vamos lá. Mas qual a surpresa do Canva? Essa é a parte melhor. Você pode pegar a imagem e o texto que você colocou no Canva, que você criou, e você pode transformar isso no seu próprio vídeo, usando animações próprias e áudios também. Legal, né, André? Muito bom! Nossa segunda atividade é propor uma campanha na escola. Após a criação do painel, serão elaborados vídeos como uma outra forma de sensibilização para uma campanha midiática, para ser exibida nas televisões da escola, nos computadores e postada nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre outras. Então nós vamos ver 2 exemplos de vídeos produzidos no Canva. Os 2 vídeos ficaram bem interessantes. Lembrando que a gente pode utilizá-los nas redes sociais, divulgando, mas não podemos esquecer dos direitos autorais no uso das imagens e do áudio. Gostaríamos que vocês fizessem os murais físicos e os murais digitais e nos marcassem nas redes sociais. Tirem fotos, postem vídeos e não esqueça de marcar tanto o CIEBP quanto o Centro de Mídias. E agora voltamos com você, Naomi, para dar continuidade à atividade. Muito obrigado, pessoal! Obrigada, André. Obrigada, pessoal do Centro de Inovação. Foi um sucesso. Queria mais uma vez agradecer aos nossos convidados aqui especial, Naomi e AD Júnior. E até a próxima.
Tchau, gente. Tchau, prazer, até a próxima.